podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Não é verdade? Aleluia. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado. Você teve uma semana difícil? Quem teve uma semana desafiadora aqui? Levanta a mão. Eita, glória a Deus. Então, se você está aqui, é motivo que você tem para agradecer ao Senhor. Não é verdade? Quem teve uma semana abençoada? Levanta a mão. Então, você está aqui, você tem motivo para agradecer ao Senhor também. Não é verdade? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Eu convido você a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos, começar a falar com Deus agora. Comece a preparar o teu coração para cultuar ao Senhor. Comece agora a preparar o seu coração para que a semente da palavra de Deus que vai ser liberada neste lugar, que ela gere vida, que ela brote no seu coração, no meu coração, gerando vida, gerando transformação para louvor e glória do nome do Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor, Senhor, que é derramado sobre a nossa vida todos os dias. Obrigada porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã sobre nós. Obrigada, Jesus, porque nós podemos estar aqui na tua casa, reunidos em família, em irmãos, para adorar ao teu nome, para exaltar a ti, que és o Deus da nossa salvação, que és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, e nós bendizemos a ti nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, para que possamos ofertar um culto agradável a ti, aceitável a ti, Deus, e que a tua palavra, Senhor, que já foi liberada sobre este lugar, que ela gere vida nos nossos corações, que ela gere transformação na nossa vida, para que possamos sair daqui edificados por ti e pela tua palavra. Opera, Senhor, em nosso meio, libera milagres sobre este lugar, libera resposta, libera direcionamento sobre o teu povo nessa noite, Pai. Nós te clamamos e te damos liberdade para que o Senhor venha agir conforme o teu querer e a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte a Ele em adoração. Aleluia. Irmãos, a cruz nos traz uma mensagem, a mensagem mais bela de todas, que é do amor de Deus por nós. Lá Ele morreu por nós. Ele nos deu essa mensagem para carregarmos até o encontro com Ele.
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Isso vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória nós vamos ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro uma coroa a tocar. Só igreja, só igreja. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro uma coroa a Aleluia, aplauda mais forte. Aleluia. Aleluia, pela cruz. Aleluia, nós fomos salvos por esse amor. Nós fomos alcançados por esse amor. Amém. Por isso nós somos livres. E nós adoramos esse Deus, esse Cordeiro. Esse Deus que morreu como cordeiro, mas ressurgiu como leão. E Ele reina com justiça, com lealdade, com fidelidade. E o seu reino nunca terá fim. Aleluia. Você pode declarar agora: Senhor, o governo está nas suas mãos. Declare isso nessa noite. Levante suas mãos e diga: Senhor, o Senhor comprou a minha vida naquela cruz. Eu sou teu, a minha vida é tua. Governa sobre mim. Estabeleça o teu reino. Estabeleça o teu governo sobre mim, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Tu és o rei. Diga isso pra ele, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Ele é o rei, aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor.
Graça e paz, amados. Amém. Muito bom estar de volta. A gente sente uma saudade desse lugarzinho aqui, que aperta muito na alma. Mas, lá como é a igreja matriz, né? A gente também tem muita raiz ali. Então foi maravilhoso. Uma reunião domingo, fora do comum. Olha, eu quero falar para vocês que tem uma igreja viva, uma noiva viva na face da terra, que pertence ao Senhor. Povo escolhido. Ai, que coisa linda, olha. Tanto Vero Mate. Chique no último, né? Um povo escolhido por Deus, que não se dobram, que não se vendem, mas que pagam o preço. Estávamos ali domingo, coração lá em São José, coração aqui, né? Preocupado, também sabendo que os irmãos estavam desfrutando de uma mesa maravilhosa. E enfim, toda glória, toda honra, louvor e adoração pertence a Ele, porque é só dele. A pastora Gerliane, quando deu a abertura ao culto e saudou a igreja com a graça e a paz, ela falou uma palavra, uma frase aqui na frente. E eu espero que alguém tenha gravado essa frase. Posso perguntar se vocês lembram? Para mim não ficar aqui envergonhado? Hein? Ou deixa para lá, né? Daqui a pouco você vai descobrir o porquê que eu estou falando isso. Eu só falei assim, se ela continuar, ela que vai pregar, eu não prego mais. Mas graças a Deus que ela parou só no até aqui, nos ajudou o Senhor. Amém? Então, amados, quinta-feira é um culto em que nós denominamos culto de oração. Sabe por que esse tema? Porque quando nós estamos reunidos na casa do Pai, uns têm salmos, outros cânticos, outros oram, outros glorificam, e o povo de Deus se manifesta durante e perante aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. Então aqui tem isso, tem oração, tem palavra, tem poder, tem adoração, porque é tudo feito para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Aleluia! Então vamos abrir as nossas Bíblias, ou acompanhe aqui pelo Data Show. E por favor, você que trouxe o celular, coloque ele aí no cantinho, aí bem distante de você, para ele não te atrapalhar. Tá bom? 1 Samuel, capítulo de número 7, versículos de número 7 até o 17. 1 Samuel, logo no início da Bíblia, no capítulo 7, no versículo 7. No tema aqui, no subtítulo aqui dessa leitura, diz assim, olha, vitória sobre os filisteus. Amém? Amém. Ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiu os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, tremeram por causa dos filisteus. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes trovoadas sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel
saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bedcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe clamou, Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, e foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gade e até os territórios deles de Israel. Assim arrebatou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgava em Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano, rodeava Betel, Gigal, Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali onde julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Que a palavra do nosso Deus, esta santa palavra, vai de encontro à tua necessidade nesta noite e traga na tua vida resultado para o qual você veio buscar aqui nesta noite, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Viu aonde Dona e a nossa pastora Gerliane foi? Dentro do tema da mensagem de hoje. E o tema é Ebenezer, que traduzido quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Como é que tem sido na tua vida? Aonde Deus tem parado? Como é na minha vida? Aonde Deus parou? Aonde houve uma distância entre eu e o meu Deus, entre nós e o nosso Deus? Lembram de Israel? Israel sendo ali agora resgatado a ele as terras por herança, que veio desde quando dividiram as terras, e agora os filisteus continuam atacando, continuam pelejando contra Israel. Não foi poucas histórias que aconteceram antes, mas eles sempre iam lá e futucavam, e pegavam o estado, e pegavam a cidade, e derrotavam o povo. E isso acontecia quando o povo de Israel se distanciava da comunhão com Deus. Sempre foi assim. Sempre que Israel se afastava da comunhão com Deus, abria uma brecha entre eles e Deus, e o inimigo passava por essa brecha, atingia Israel, e o povo sofria distante de Deus e oprimido pelo povo, pelos soldados daqueles que vinham atacar. É diferente na nossa vida? É diferente na nossa vida hoje? Não. O inimigo, ele continua nos atacando. E é necessário que isso aconteça para que possamos nos achegar mais a Deus. Pensa, quando está tudo bem na tua vida, analise isso aí. Você ora menos, você lê menos Bíblia, pelo menos é assim comigo também. A gente já não tem tanto cuidado, já vigia menos, e de repente abre uma lacuna e lá vem as lutas, lá vem os problemas, surgem as dificuldades. Da onde? Elas vêm, e vêm sobre todos. E quando bem nos esperamos, estamos envolvidos em meio a lágrimas, em meio a sofrimentos, e procurando orar, mas já não tem força para orar. Queremos ler a Bíblia, o Senhor não vem, e aí a coisa começa uma guerra espiritual entre você e o teu opositor, entre Israel e os inimigos. E agora quem vai nos socorrer? Israel sempre deixou uma lacuna, mas ainda bem que tem um líder espiritual, e nessa época era quem? Samuel. Lembra da história de Samuel? Olha onde esse homem já chegou. Agora ele é juiz de Israel, agora ele ocupa um lugar de destaque. Agora ele não vai até a cama do seu Senhor e fala assim: tu me chamaste, e depois tu me chamaste, depois tu me chamou de novo. E aí ele foi despertado. Quando você ouvir a voz,
Fala assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E hoje Deus está falando desde o começo deste culto, falando ao teu coração, querendo confortar o teu coração, falando para você que você é vencedor, que você não é um perdedor, ainda que o inimigo tenha levado alguma vantagem nesses últimos dias, mas restituirá na tua vida, porque é a promessa do Senhor, para a glória do nome dEle e para a nossa alegria. Aleluia! Então não desanima, continue firme no teu propósito. E estava lá Israel. Olha que quando Israel estava reunido e veio a notícia de que os filisteus estavam reunidos e queriam vir para guerrear, para afrontar, Israel teve medo. Israel sentiu o peso da responsabilidade. E aí eles recorrem a quem? A Samuel. Olha a coisa como é que funciona. Em vez deles estarem reunidos, junto ali os capitães, os comandantes da guarda, do exército, se reunir e falar assim, vamos clamar aqui ao nosso Deus, porque o nosso Deus vai nos dar força, e nós vamos contra os filisteus, e vamos derrotar eles. Foram isso? Não, eles recorreram a quem? Recorreram a Samuel. Olha como é que fica a situação. Não tem hora que você fala assim, hoje eu tenho que falar com o pastor de qualquer maneira, porque eu não estou suportando mais. Ué, mas e as tuas guerras? E as tuas armas? Não, hoje não tem jeito, ou eu falo com o pastor ou eu chuto o balde. Tu fala assim, se o pastor não me der uma direção, se o pastor não me der um alvo, eu vou acabar me perdendo. Mas você tem um sumo pastor que mora com você, que está contigo. Você tem um Santo Espírito que está sobre a tua vida, dentro de você. O que é que você está fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com isso? Como é que eu me porto diante das lutas, de tantas coisas que nos sobrevêm, de tanta seta maligna que vem contra o povo de Deus, a igreja de Deus, contra a nossa casa, nossos filhos? E quem é que nos livra de tudo isso? É o Senhor dos exércitos, porque está escrito na sua palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, livra e guarda. Aleluia! E Deus estava fazendo isso com Israel. Aí Samuel faz o quê? Ele pega um bezerro, um cordeiro que ainda estava mamando, um filhote, e vai lá e sacrifica ao Senhor, né? Pelo povo, pelo pecado do povo, pela ignorância do povo, para que Deus venha agir, para que Deus venha perdoar os pecados da nação, para que Deus venha trazer vitória contra aquele exército. E quando Samuel estava clamando a Deus, buscando ao Senhor para a vitória de Israel, vem o exército e se aproxima. Os filisteus vêm com sangue, né, nos olhos, querendo derrotar Israel. Só que a palavra que nós lemos, ela diz que Deus ouviu o clamor de Samuel. Quando Samuel estava lá diante do altar sacrificando aquele cordeiro, né, Deus ouve a oração de Samuel e olha para o povo e viu assim, palavras minhas, tá? Deus olha e fala assim, o exército, o povo, os filisteus estão vindo com sangue nos olhos, querendo vingança. Mas o meu servo, o meu representante lá na terra, aleluia, que se chama Samuel, né? Ele está onde? Está diante de um altar, está diante de um sacrifício, está diante de uma ação. Para quê? Para que venha a vitória sobre o povo de Israel. Mas para Israel ter vitória, teria que derrotar os filisteus. E Samuel está lá oferecendo um sacrifício a Deus. Por quê? Pelo povo. Para que o povo tivesse, não é, a vitória naquela batalha. E aí Deus, quando contempla isso, recebe aquela oferta que lhe foi oferecida e traz vitória para o povo de Israel. Aleluia! Olha, Deus
Não dá para a gente imaginar como que Deus fez. A gente tem uma noção, entende o que a Bíblia nos informa, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que nós lemos, que a terra se abre, que o povo é engolido, o exército é engolido, é destruído. Deus troveja sobre eles, trovoadas sobre eles. Deus troveja com grandes trovoadas sobre aquele exército dos filisteus. Eu peguei uma época que a minha mãe, e hoje com muita alegria, né? Meu irmão Natanael, o primogênito, está ali, olha, está aí conosco uns dias. E nós corríamos, mamãe nos carregava para debaixo da mesa. Fica aí escondidinho debaixo da mesa, desde quando isso resolve alguma coisa? Mas era a arma que ela tinha. E muitos ainda fazem isso. Entende? Vai querer proteção comum. Nesse caso não tem. Nesse caso o teu protetor é o guarda fiel de Israel que não dorme e não tosquereja. Aleluia! É Ele que te guarda, é Ele que te protege em todos os momentos. Quando o inimigo quer ir contra a tua vida, Deus entra, intervém e te dá vitória, porque você é filho, é filha, é escolhido dele para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, cadê o exército? Cadê os filisteus? Eles estão numa luta travada com Deus, não com o homem. Quando o nosso inimigo, o nosso adversário, olha para nós, o que ele vê? O que ele vê? Pensa, quando o inimigo da tua alma, que a Bíblia o qualifica como Satanás, quando ele olha para você, quando ele te contempla, onde você está e o que você está fazendo, a atitude que você está tomando, ele olha para você de que forma? É para pensar mesmo. Porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele não usa de misericórdia. Não. É como um leão faminto. O teu inimigo, nosso inimigo, ele age assim. Quando Daniel foi condenado, porque estava orando 3 vezes por dia, fizeram aquela armadilha, né? E apresentaram Daniel ao rei. Daniel foi amarrado e jogado dentro de uma cova com leões famintos. E aquilo ali era fatal. Os leões não tinham critério. Os leões não tinham delicadeza. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus Todo-Poderoso selou a boca dos leões para que não fizesse dano a Daniel. Vocês conhecem a história. Mas no outro dia de manhã, é aí que eu quero trazer a tua memória. No outro dia de manhã, quando o rei vai lá e tira Daniel de dentro da cova dos leões, o rei toma uma atitude. E ele pega todos aqueles que o acusaram, que acusaram Daniel. O rei pega todos aqueles homens, com as suas mulheres, seus filhos, e lança na cova dos leões. E os leões continuaram quietos, sem comer ninguém. Foi isso? A Bíblia diz que nenhum dos seus ossos tocou o chão da cova. Os leões tão famintos, tão ferozes, devoravam aquelas vidas antes que caísse dentro da cova. Devorava no ar. Leões famintos. O inimigo da tua alma está faminto. Ele está trabalhando 24 horas por dia para te laçar, para te pegar, para me pegar, para me derrubar. O inimigo, ele está feroz porque ele sabe que o tempo está acabando. E ele quer tragar aqueles que estão debaixo da cobertura da mão poderosa do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós estamos guardados pelo nosso Deus. O inimigo não vai chegar à nossa tenda. Ele não vai atingir a nossa casa. Não vai atingir a nossa vida. Porque nós somos guardados pelo leão da tribo de Judá. Ao Deus Todo-Poderoso. E assim foi a proteção de Israel. Deus troveja, Deus acaba com aquele exército. E o povo então é derrotado. Israel, ele vence mais uma vez. Mas aonde é que Samuel estava?
Samuel estava no holocausto oferecendo sacrifício ao nosso Deus. Eu aprendo com isto. Nós aprendemos com isto. Que nós devemos estar sempre em obediência, em sacrifício ao nosso Deus. Orando, vigiando, conversando, vivendo com a família. Mas sempre colocando o Senhor Deus Todo-Poderoso em primeiro lugar na nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus pela tua vida. Que bom que você está aqui hoje, ouvindo essa palavra de renovo. E quando tudo isso acontece, Samuel vê que Israel estava já vencendo a batalha. Então ele vai lá entre as duas cidades, coloca uma pedra, e ele faz ali uma divisão. E ele fala assim: olha, Ebenezer. Quando você aceitou a Jesus como Salvador, foi colocada uma divisão do homem velho e do novo homem. Daquela velha criatura que nós éramos e agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Há uma diferença do nosso estado de antes de conhecer a Jesus Cristo, de agora que somos filhos, lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Não é diferente. Israel agora, com os pecados perdoados pelo sacrifício feito pelo povo, agora Israel ganha a vitória, ganha a batalha, e eles vão derrotando a todos que estavam na sua frente, os que sobraram do terremoto, os que sobraram daquela grande trovoada, que abalou aquele povo, os que sobraram foram mortos à espada. E Israel, mais uma vez, levanta a bandeira da vitória, porque Deus pelejou por eles. Nós devemos todos os dias levantar a bandeira da vitória e declarar bem alto: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Até aqui Deus tem nos dado a vitória e não vai parar. Deus não vai parar de te proteger. Enquanto você, nós formos fiel a Deus, Ele continua vivo, Ele continua atento à oração que se faz neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Uma pedra que divide o antes e o depois. A pedra que os edificadores rejeitou. Esta pedra, Jesus Cristo, que foi morto lá na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos dividiu de um homem que não tinha condição de estar diante dele, de um homem que merecia ser morto na cruz do Calvário e pagar os seus pecados ali e sem direito à salvação. Eram mortos na cruz. Jesus pegou os meus pecados, os nossos pecados, e cravou na cruz do madeiro e nos deu a vitória. E continuará dando vitória à igreja. O Senhor, Ele não vai dormir, Ele não dorme. Ele está atento a tudo quanto nós pedimos, clamamos ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Sabemos que Deus, Ele é aquele que derrota nossos inimigos e nos dá a vitória no nome dEle. É Ele que vence a vitória e nos concede a vitória para a glória do nome dEle. Eu quero convidar a igreja para ficarmos em pé. Quero que você pense nisso. Quero que você pense nesta palavra Ebenezer. E quero convidar você, neste momento, a meditar nisto. O inimigo, ele está pronto a nos tragar. O inimigo, ele está pronto a derrotar os nossos sonhos. O inimigo, ele sopra no nosso ouvido que nós não somos capazes. Ele usa de uma artimanha e fala para nós que nós já somos derrotados, que nada dá certo na nossa vida. É isso, é essas mensagens que nós ouvimos. Olha, o povo de Israel, quando viu que os filisteus estavam vindo, eles tiveram medo, foram amedrontados. O inimigo tenta te parar, tenta te amedrontar. Fala que aquele trabalho não é teu,
fala que aquilo não vai dar certo, que o teu sonho não é o que vai acontecer. De alguma forma ele tenta te parar, ele tenta te frustrar. E o que é que você tem? Qual é a arma que você tem para pelejar esta peleja nesta noite? Qual a tua ferramenta? Culto de oração. É necessário, e eu te convido para que você comece a meditar naquilo que você precisa. Israel precisava vencer os filisteus. Você precisa vencer o que na tua vida? O que é que eu preciso vencer na minha vida? O que é que está travado na minha vida que não dá certo? Quando dá no dia 15, dia 10, o meu salário já acabou. E eu olho, ainda tem tantos dias para o próximo salário. E ainda tem tantas coisas que eu preciso resolver. Mas não tem mais dinheiro, o salário acabou. Outros são investidos, né? Sofrem um ataque do inimigo contra a enfermidade. Essa enfermidade que não te larga. Essa tormenta que não passa na tua vida. Eu quero nesta noite declarar para você que nós já recebemos o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Ele já foi, ele é e ele será o sacrifício máximo oferecido por você e por mim. É necessário só clamarmos, pedir, declarar, colocar diante dele as nossas necessidades. O povo foi lá e falou: Samuel, vai e clama a Deus por nós precisamos dessa vitória. Hoje você está aqui na igreja, estamos reunidos juntos para clamar a Deus sobre a tua vitória, sobre a nossa vitória, sobre aquilo que nós precisamos para a glória de Deus Pai. Então eu declaro em nome de Jesus que nesta oração que nós vamos fazer agora, Glória a Deus, que o pastor Rafael vai vir aqui à frente, ou a pastora Gerliane, para te convidar para vir aqui à frente. Eu quero te convidar, te desafiar. Venha receber a cura, venha receber a resposta, venha receber nesta noite o que você almeja, porque o Deus Todo-Poderoso que livrou Israel das mãos dos filisteus está aqui nesta noite para te dar a vitória, e você será aqui vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. aleluia. Oh, A palavra de Deus diz que Samuel, diante daquela grande batalha, diante da afronta do inimigo, Deus, poder e glória. ele decide clamar ao Senhor. Essa noite é uma noite de orarmos ao Senhor. É uma noite de buscarmos ao Senhor. Eu queria te convidar para vir aqui à frente. Nós estaremos orando pela tua causa. Eu preciso de ti, meu Pai. Estaremos apresentando diante de Deus as lutas que têm tentado te paralisar, que têm tentado te derrubar, que têm roubado o seu sono. Porque nós cremos que maior é aquele que é por nós do que aqueles que vêm contra nós. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Queria convidar os intercessores para nos ajudar. Talvez você precise de um milagre na sua saúde, talvez no seu relacionamento familiar. Talvez você precise de um socorro nas suas finanças. Certa vez Pedro sai em direção a Jesus. A tempestade era grande, Pedro caminhava sobre as águas. Mas ao tirar os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E por um instante ele tira os olhos do vento, da tempestade, e estende a mão para Jesus. E Jesus o socorre.
Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Senhor está nesse lugar e Ele tem milagres, Ele tem resposta, Ele tem solução. A nossa confiança não está na política, não está na medicina, não está nas pessoas influentes que estão ao nosso redor, não está no pastor, na liderança. A nossa confiança de que Deus pode mudar o quadro está em Jesus Cristo e Ele está presente nesse lugar. Por isso clame com fé. Não me deixe orar sozinho, ore junto comigo, busque ao Senhor, porque Ele está com os ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te entregar nesse momento cada vida, cada coração, cada família aqui representada. Senhor, Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós sabemos que nós não somos merecedores. Nós sabemos, Pai, que não temos forças suficientes para vencer. Quantas vezes temos sido sufocados pela angústia, pela tristeza. Muitas vezes não sentimos forças nem para levantar. E muitos de nós nem sabemos como chegamos aqui nessa noite. Mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Por isso, Senhor, fortalece aquele que está cansado. Traz, Senhor, uma unção de fortalecimento. Renova a esperança do Teu filho nessa noite. Renova a esperança da Tua filha. Em nome de Jesus. Pai querido, abra os olhos espirituais, que os Teus filhos comecem a enxergar agora uma saída, comecem a enxergar uma solução. Maior é aquele que é por nós do que é contra nós. Nenhuma barreira, nenhum impedimento pode impedir o Teu milagre, o Teu agir em nosso meio. Em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra agora. Tu és o Deus que levou sobre si a nossa enfermidade. Derrama uma unção de cura, que toda dor caia por terra, que toda infecção, que todo tumor, em nome de Jesus, seja repreendido. Em nome de Jesus, que a Tua cura seja estabelecida em nosso meio. Comece a curar relacionamentos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, toca na família, Senhor. Onde precisa de paz, de alegria, restaura, Senhor, cada lar. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que todos os Teus filhos precisam de um milagre na vida profissional, na vida financeira. Em nome de Jesus, Tu és o Deus da provisão. Em nome de Jesus, comece agora, Senhor, a liberar milagres sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Traz direção. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Que na casa dos Teus filhos hajam prosperidade, que eles possam ter para suprir, ó Pai, todas as necessidades e alcançar as pessoas que estão ao seu redor precisando de um favor. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência agora. Que todo levante do inimigo, que toda afronta, que toda inveja, em nome de Jesus, que caia por terra. Ó Pai, nós temos uma palavra de ordem agora. Que tudo que tem roubado a paz dos Teus filhos, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Senhor, toma agora o medo que assola o Teu filho.
por terra, em nome de Jesus. Traz segurança, traz confiança, renova a fé, traz alegria, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Estabeleça, Senhor, um novo tempo na vida dos teus filhos, que eles possam desfrutar, ó Pai, da alegria de que a vitória chegará. Em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra de vitória nessa noite e declaramos, Pai, em nome de Jesus, que os teus milagres sejam realidades em nosso meio, que possamos testemunhar, ó Pai, os teus grandes feitos. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, o teu sobrenatural. Em nome de Jesus nós declaramos os teus milagres sendo liberados nessa noite. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus é bom. Volte para o seu lugar nesse momento com o seu coração, contemplando a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós declaramos milagres dos céus batendo a nossa porta, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória! Bendito é o Senhor. Graça e paz para a igreja. Seja Deus, louvado, estamos aqui. Mais um dia. Adorar a presença do Senhor. Estamos felizes, tivemos dias fora, mas estamos de volta, graças a Deus. Estamos aqui juntos para adorar o Senhor com as nossas ofertas. Amém? É um ato de adoração. Nós adorarmos a Deus com as nossas ofertas. E nós meditamos em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus. Honra ao Senhor com tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda. E te encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aleluia! Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com todas as primícias da tua renda. E nós vimos que nós estamos honrando ao Senhor quando nós tiramos o dízimo, a oferta, para entregar na casa do Senhor. Nós vimos que encherão os celeiros. Nós vimos que os celeiros no passado, eram aqueles armazéns grandes que guardavam o trigo, o milho, a soja, o óleo, o azeite. E dali eles tiravam, no passado eles tiravam daquele celeiro para ofertar a casa do Senhor. Hoje nós tiramos do dinheiro em espécie ou outro tipo qualquer de oferta que os irmãos queiram ofertar. Podem ofertar com alegria, porque o Senhor está com o coração aberto para aceitar a tua oferta. Nós vimos que nós estamos enchendo os nossos celeiros abundantemente e transbordando. Quer dizer que nosso celeiro transborda, enche tanto que chega a transbordar. Porque nós estamos fazendo com alegria. Ofertando com alegria, porque não adianta nós ofertarmos com tristeza no nosso coração, porque o Senhor não vai aceitar essa oferta. Mas quando nós ofertamos com alegria, para pagar todas as contas da igreja, nós vimos que quando nós abrimos a porta de uma igreja, existem várias contas para pagar. E nós fazemos, e com uma oferta de um e de outro, nós auxiliamos. Para poder pagar
pagar as contas. Precisamos de água. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que nós temos aqui nas nossas mãos é o envelope de oferta que está aqui, está na tua frente. Você pode pegar e ofertar nessa noite. Aqui o de dízimo. Está aqui o de dízimo. Também o envelope. Ele está nos visitando nesta noite. Você pode preencher esse envelope com o teu telefone, com o teu nome e teu telefone. Conseguir botar no celeiro aqui na frente, colocar no gasofilaço, para que nós possamos estar em oração por você. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus. Ô Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, de conclave com a Tua presença gloriosa, Senhor, em cada coração, em cada vida. Nós oramos agradecidos, Senhor Jesus, por essa oferta, Senhor Jesus, a qual os Teus servos irão ofertar, Senhor. Oh, Pai, que colocou no seu coração, que colocou na sua mente fazer, Senhor Jesus. Nós oramos confiados no nome poderoso de Jesus. Que venha, Senhor Jesus, ser feito em nosso organismo. A oferta da qual nós estamos fazendo, que seja de coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem trazer em nome de Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Aleluia! Estou imitando Jorginho e Pastor Armando. Eu já estou chegando aqui, já estou começando a cantar um pouquinho. Foi me dar uma oportunidade no coral, eu já estou botando as asinhas de fora. Misericórdia! Glória a Deus! Boa noite, graça e paz, queridos. Amém? Queria fazer menção dos nossos visitantes, antes de fazermos os anúncios e orarmos para encerrar. Está conosco a Dona Rita. Dá um sinal aí, Dona Rita. É aquela jovem senhora, a avó da Laura, é isso? Oh, que alegria recebê-la aqui junto conosco. Sinta-se abraçada aí, tá bom? Também está conosco o Natanael e a Cláudia, meus tios. Foi o meu segundo patrão, Natanael. Aprendi muito com ele. Tomei muito puxão de orelha. E hoje eu tenho certeza que grandes influências do meu tio é resultado daquele puxão de orelha. Daqueles, né? Vários. Né? Eu era muito comportadinho, né? Então eu merecia, inclusive. Louva a Deus pela sua vida. Theo, Cláudia, vocês são bênçãos. Também está conosco Diego, mais uma vez conosco. Diego, um prazer recebê-lo aqui. Sinta-se abraçado. Deus te abençoe grandemente. Amém? Como é que a igreja sauda? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Se quiser, Pode ficar. Aleluia. Recadinho para os jovens. Teremos um encontro sábado às 18 horas na Praia do Forte, próximo ao Malibu, é isso? Então sábado todos os jovens de 99 anos para baixo
tá? Porque se tiver mais que 100, melhor ficar em casa repousando, porque depois das 18 horas tem um ventinho lá e tal, né? Então às vezes, né? Melhor ficar em casa. Acima dos 99 está liberado. Para baixo, próximo ao Malibu, sábado às 18 horas. Se tiver alguma dúvida, procurar o pastor Armando ou a Fabiana, eles estarão passando os detalhes, tá? Participe conosco desse evento de jovens, tenho certeza que vai ser bênção. Fique em pé, nós vamos orar encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por tudo que Ele liberou sobre as nossas vidas nessa noite. Domingo, Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar falando sobre salvação. Aleluia. Tem sido tão bom, né? Chegamos no ano 500 e vamos avançar até a reforma protestante na próxima aula. Venha participar junto conosco. Tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Domingo à noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós vamos retornar para os nossos lares, mas não voltaremos da mesma forma como chegamos aqui, Senhor, porque nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Ó Pai querido, na adoração, Senhor, a Tua palavra veio ao nosso encontro, trazendo menção à cruz do Calvário, ao preço que foi pago, e nós sabemos, Pai, que o Teu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós saímos, Senhor, hoje edificados, fortalecidos, e mesmo sabendo que lá fora existem inimigos, Senhor, que vêm contra nossas vidas, nós sabemos que Tu és um Deus que responde orações. Tu és um Deus que continua fazendo milagres em nosso meio. Pai, por isso nós saímos com a convicção que a vitória está por vir. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre cada um dos Teus filhos, que ainda amanhã boas notícias cheguem ao ouvido de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um dos Teus, que eles retornem para os seus lares em segurança, em proteção, e durante todo o restante de semana, Pai, livrai-nos do mal. Nós precisamos de Ti, Senhor, constantemente. Por isso, Senhor, que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, e que possamos, Pai, a cada dia sermos cheios de uma alegria que vem de Ti. Não permita, Senhor, que as lutas e dificuldades do dia a dia roube as Tuas promessas. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus.